louvor e adoração. Fui longe demais e perdido estou. Sei que só em ti terei a paz pra prosseguir. A música não para. Por isso eu canto para ti, meu Deus. Por isso eu canto para ti, meu Deus. Ouça todos os dias aqui. Abençoado, eu sou abençoado. Abençoado, eu sou abençoado. A voz da esperança. Somos protegidos, meu Pai está comigo, não tenho que temer. Ah, o amor é um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil, porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo. Começa agora curso interativo Prosperidade Plena. Muito bem, meus amigos, muito bem. Já estamos começando o nosso curso interativo, né? Prosperidade Plena. Bom demais ter você ligado aqui com a gente. Toda sexta-feira, você sabe que nesse horário a gente está aqui com você para te ajudar a entender como administrar os recursos, o dinheiro que você tem, como fazer com que o dinheiro renda mais também, que é um grande desafio num mundo como o nosso, né? De tanta inflação, de tanta desigualdade, mas eu creio que Deus quer abençoar o seu povo, desde que a gente se coloque inteiramente em suas mãos. E aqui a gente vai te ajudar. Já estamos no 10º tema, a tristeza é que já passamos da metade, faltam só mais 5 para acabar. Mas a grande notícia é que você que chegou agora, está chegando aí já, passou da metade, não fique desesperado. Todos os nossos vídeos e áudios nós colocamos à sua disposição. Temos no Spotify, também temos o nosso canal lá no YouTube, tá? Para que você possa acompanhar. Nós queremos também nessa semana um canal no WhatsApp, viu? Para que a gente possa colocar os links lá, porque muita gente acaba perguntando como é que eu faço para assistir de novo. Então a gente vai te orientar para que você possa estar sempre atento aí e pegando todas essas informações. Bom, eu sou o Diógenes Oliveira, para você que não me conhece, e eu não estou sozinho, porque eu sempre trago pessoas muito especiais para estarem com a gente. E sempre, quase sempre, nem sempre não, né? Mas quase sempre tem uma estreia aqui. Tem sempre alguém estreando. Eu vou começar por ele, pastor simpático, inteligente. Dizem que quem usa óculos é muito inteligente. Não que o pastor Rafael não esteja sem óculos, porque acho que ele deve ter, só não deve usar, é meio teimoso. Acho que todo mundo precisa usar óculos, viu, pastor? Todo mundo, a gente que teima, né? Meu amigo pastor Eliabe Neves. O pastor Eliabe é o pastor da igreja do Meier. Tive o prazer de estar lá e povo abençoado. Inclusive, fui lá a convite do pastor Carlos Rafael, quando a Darleide esteve lá pregando, e foi uma benção. Pastor, é um privilégio, tá? Ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, amigos. Bom dia para vocês. Bom dia para os amigos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho das experiências do Senhor, das bênçãos de Deus, de um tema tão importante para a nossa vida e para os nossos ouvintes também. E uma alegria poder revê-lo, de termos recebido você lá naquele sábado tão especial, com a Darleide, com nossos amigos, com o pastor Carlos Rafael, que é um amigo querido também de longas datas, né? E é uma alegria poder estar aqui nessa manhã com vocês, mais uma vez. Poxa. Para rever os amigos e mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E a primeira vez aqui, né? Que seja a primeira de muitas, viu? Primeira de muitas. Pastor Carlos Rafael, e aí, amigo? Já deu para respirar depois que voltou lá dos States? Deu para respirar. Ó, aqui tá meu companheiro de viagem, viu? Pastor Eliabe, muito amigo. A gente foi
participamos juntos dessa viagem. Alegria estar aqui contigo, Diógenes, com nossos amigos da Novo Tempo, nessa manhã de sexta-feira. Sextou, né? Sextou. Sextou. E a semana passou rápido, Passou pastor. ligeira, rapaz. É. A gente já tá na sexta-feira e é tão bom a sexta-feira chegar, porque é o final de semana, mas também porque a gente se encontra para poder estudar a Bíblia assim de forma mais sistemática, mais profunda com o nosso curso interativo. Perfeito, perfeito. Eu quero só lembrar, eu vou colocar para depois eu vou subir esse vídeo lá no nosso canal, mas você que está aí com a gente, você sempre tem o privilégio, tá, de fazer esse curso com um guia de estudos que fica muito mais fácil para você entender. E a gente quer oferecer para você o guia chamado Educação Financeira à Luz da Bíblia. Gente, é um curso que dispensa comentários. E o melhor de tudo é que é 100% gratuito para você que é ouvinte da rádio. Ah, eu quero esse material, tal. É só mandar mensagem para a gente no WhatsApp da rádio, dizendo assim, eu quero o guia sobre finanças. Você vai fazer um cadastro, também rapidinho você faz, preenche ali os seus dados principais e a gente vai mandar para sua casa, pastor. Imagine, né? O pastor... Paga alguma coisa, né, Pastor que, Diógenes? pastor que tá pagando, é o pastor que tá pagando. O pastor já tá rico. Então não paga nada? Não paga nada, pastor, não paga nada. Alguém já tá pagando as contas, A né? Novo Tempo Pagando é uma bênção, despesa. rapaz. A Novo Tempo é uma benção. E eu não conheço nenhuma rádio que faça isso. Você conhece? Não conheço. Que- Pastor Eliabe conhece? Não. Então você agora conhece essa rádio. É uma bênção. Nós chegamos para abençoar você. E você que tá chorando porque as contas, né? Hoje é dia 25, né? Você já tá chorando para chegar logo o dia 1º, né? Ou lá pro dia 5 para pagar as suas contas do mês passado. Vamos acabar com isso tudo, te abençoando. Então peça esse guia aí, ó. É grátis, você não tem nada a perder, você não vai pagar. Vamos entregar para você e você vai ser abençoado grandemente, porque eu creio que Deus está com você. Então manda aí, eu quero, faça o cadastro. É só mandar assim, ó, 21 98 048 0957. Coloca, eu quero, tô ouvindo o programa, quero o guia e pronto, a gente vai te mandar o formulário para você preencher. O tema de hoje, gente, muito especial, é sobre ofertas. Na semana passada a gente falou sobre dízimo, saímos assim ilesos, né? Porque o tema é bem difícil. É. Porém, agora é um tema mais fácil, porém, na minha visão, tão necessário quanto o dízimo. Porque eu vejo muitas pessoas falando do dízimo, sendo fiéis no dízimo, mas eu vejo muita gente com dificuldade para a questão das ofertas. Tanto é que a gente está fazendo uma pergunta hoje para o ouvinte. Como é que você calcula a sua oferta? Você tem um percentual? Por exemplo, você pega lá 5%, 3%, 10%. Teve gente que falou assim, eu dou como se fosse o dízimo, 10%. Você faz assim? Você, de repente, dá de acordo com a necessidade da sua igreja? Se o pastor Eliabe está lá apelando, ó, irmãos, temos que comprar aqui, Olha a obra da igreja. tem uma reforma aqui, tá caindo o telhado, tá, olha, o ar-condicionado tá ruim, tem que trocar, não adianta esse aqui, já deu, né? Dão pelo impulso, né? Ó, esse aqui já deu perda total, esse aqui já não tem mais salvação. PT, né? É, PT, já deu PT. Aí você vai dar a sua oferta, ou você é daqueles que, bom, eu vou pagar minhas contas, se der, se sobrar, Aquele realzinho no bolso vou dar sobrou. R$1 e olhe lá. É assim, conta pra gente. A gente não tá aqui falando o nome de ninguém, não. É só pra você fazer uma análise de como é a sua oferta, tá? Manda pra gente no WhatsApp 21 980 48 0957. Combinado? Tá tudo certo? Então tá, a gente vai começar com o tema de hoje. E quem tá estreando sempre faz oração. Eliabe, sobrou pra você. Opa. Você ora pra gente começar? Vamos sim, vamos orar. Bom Deus, que alegria podermos nessa manhã estar diante da Tua face, da Tua presença e colocando também os nossos ouvintes também diante do Senhor. Amém. Queremos pedir que o Senhor possa conduzir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo saudável, espiritual, para que possa trazer luz até algumas pessoas que estão em dúvida sobre as questões da oferta, mas também para que possa fortalecer a nossa vida e entender que o Senhor é a nossa oferta preciosa e em resposta ao Senhor, nós doamos o nosso coração, a nossa vida, os nossos recursos às Tuas mãos. Por isso, Senhor, abençoe agora o que iremos falar, que possa ser dirigido pelo Teu Espírito Santo e abençoe a cada ouvinte, a cada família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Na verdade, é para você imaginar, e você que está acompanhando a gente. Imagine que você tem um amigo que empresta para você. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Empresta um livro para você ler. Aí você leva o livro para casa, você lê, você estuda o livro. Aí você fica, quem sabe, umas 2 ou 3 semanas, você é meio lento para ler e tal. E aí você lê o livro todo e você agora chega e fala, tá aqui o livro, devolve para a pessoa que emprestou para você.
Bom, você foi uma pessoa fiel, demonstrou aí gratidão, né? Você é honesto, você é obediente, devolvendo aquilo que pertence a outra pessoa. Aliás, isso não representa gratidão. Isso representa honestidade, né? Uhum. Simplesmente. Agora vamos pensar no outro lado. Você vai agora devolver o livro para quem te emprestou e você vai numa loja antes. Aí você vai, imagine, pastor aqui é meio rico e compra um chaveiro aquele daqueles caros, sabe? Tem um chaveiro bonito. Eu até ganhei um de presente hoje. Olha. Aquele chaveiro que todo mundo quer. E você vai, entrega, ou uma caneta que seja, uma caneta bonita, e você entrega junto com o livro. O que isso envolve agora? Gratidão, né? Sim. Porque você não só devolveu, você falou, muito obrigado, esse livro foi bom para mim, eu aprendi muito com esse livro, quero te dar esse presente para você nunca se esquecer. Essa é a diferença entre dizimar e ofertar, certo? Sim, com certeza. Porque dizimar é o quê? Fidelidade. Uhum. Deus falou, tem que ser 10% e ponto final. Não são 10,3%, não são 11%, nem 20%. Tem até, a gente falando na semana passada, o tridízimo, né? Não é isso que Deus quer. Mas a oferta, ela é diferente porque Deus não estipula um percentual. Sou eu que defino quanto que eu vou devolver, quanto que eu vou dar. Se é 5%, se é 7%, se é 10%, se é 15%. É com você. Essa é a diferença, né, pastor? Essa é a diferença. Nós percebemos aqui nessa história, nosso amigo Diógenes, ouvintes da Novo Tempo, que a oferta, diferente do dízimo, a oferta, ela simboliza o amor e a gratidão a Deus, né? Enquanto o dízimo é a resposta da minha lealdade, é a resposta da minha fidelidade, a resposta da minha honestidade, da minha obediência. Então, o dízimo eu devolvo. A oferta, como símbolo de gratidão, é um ato, né, que eu levo, um ato de adoração, onde eu levo a Deus aquele donativo, aquele recurso, em resposta ao amor e à gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por mim, pela minha família, ou seja, pela maneira que Ele tem me conduzido. Perfeito, Esse amor e essa gratidão, ela vem em um reflexo claro também de uma resposta de um coração que reconhece. Esse coração que reconhece, que ele olha para tudo aquilo que ele desfrutou, como exemplo do livro, né, que foi dado aí, ele vê, olha, ele poderia, ainda mais com livros, né, alguém fala assim, me empresta seu livro, fala, rapaz, quem empresta não presta, né, geralmente com livro. É verdade. E aí, mas alguém que se desprende de algo que é algo seu, particular, e ele empresta e agora fala, rapaz, ele poderia ter me dito não, mas ele me concedeu. Agora, eu não só vou devolver como deu ali, mas eu vou ser grato a isso e vou, com esse símbolo de gratidão, vou falar, amigo, está aqui algo além, algo a mais. Então, a oferta, ela tem esse símbolo especial de que você reconhece tudo que Cristo fez por você e esse reconhecimento vem porque essa oferta foi Cristo também que ofereceu. Deus deu o seu melhor e Jesus também se ofereceu como o seu melhor. Perfeito. Eu vou apimentar um pouquinho mais esse bate-papo, porque eu sei que tem um grupo de pessoas, e espero que não seja você que está aí acompanhando a gente, que fala assim, tá, mas é muito bonitinho que eles estão falando aí, mas na minha igreja não é bem assim que acontece. Porque o pastor lá da minha igreja tem um carrão, o pastor da minha igreja tem um Rolex, o pastor da minha igreja ele tem uma mansão, ele vai pedindo. E aí, como é que eu vou fazer numa hora dessa aí? Porque eu vou ser grato, mas está sendo usado o dinheiro de forma equivocada. Outros podem também dizer assim, mas Deus, ele vai me abençoar só se eu der? Porque alguns ficam barganhando com Deus. Eu queria que vocês pontuassem isso, porque é muito importante também. É interessante porque existem duas teologias hoje. O pastor Eliabe está aqui, ele vai até poder aprofundar até daqui a pouco mais um pouquinho. Existe a teologia da fidelidade e a teologia da prosperidade. Essas duas teologias, elas estão em conflito, elas caminham por aí, né? Então, a teologia da prosperidade, Diógenes e amigos da Novo Tempo, pastor Eliabe, aquela teologia da prosperidade, ela trabalha como se fosse uma barganha com Deus. Então, Diógenes seria da seguinte forma, olha, Deus, eu estou trazendo para o Senhor a chave do meu carro e eu espero que o Senhor me dê 2 chaves, ou seja, 2 carros depois. Estou trazendo para o Senhor X e eu quero que o Senhor me dê o dobro depois. Então, essa é a teologia da prosperidade. Ela trabalha como uma barganha. Eu coloco diante de Deus algo, Deus é obrigado a me devolver o dobro, o triplo, o que for. Essa teologia é bíblica? Não é. Ela não é bíblica. Não é bíblica. Isso é importante. E impressionante, porque essa teologia, infelizmente, tem abraçado muitas denominações cristãs.
Infelizmente. A teologia da fidelidade, diferente da teologia da prosperidade, ela não trabalha numa barganha. Ou seja, na da prosperidade eu dou para Deus me dar de volta. Na teologia da fidelidade, eu dou porque Deus já me deu. Então, imagine só você agora, amigo. Você passa um mês inteiro trabalhando. Deus te deu saúde, te deu trabalho, Deus te protegeu, te guardou com tudo o que você necessitava para que você pudesse trabalhar durante aquele mês. No final do mês, quando você recebe aquele valor, agora você vai devolver a Deus como resposta de um mês inteiro que Ele cuidou de você. Então veja que quando nós olhamos para as ofertas, elas têm que seguir a teologia da fidelidade. Por quê? Porque quando eu oferto, eu não estou ofertando pensando no futuro. Eu estou ofertando porque eu consigo olhar para trás e percebo que Deus cuidou de mim de maneira de uma maneira tão sólida, e Ele foi tão bondoso comigo. Eu vejo então, peraí, em cima do que você comentou, pastor, eu vejo que ela está mais ligada à gratidão. Justamente. Né? Não é barganha, porque se eu dou para ganhar, eu estou barganhando. Isso. Porque aí se ele não me der, aí ele não presta. Justamente. Deus falhou, não é verdade? Agora, se eu devolvo porque eu já recebi, está sendo honesto também. Porque Deus não vai me pedir para pegar um empréstimo, para comprar um carro, ou pegar um dinheiro grande, para dar para ele, para eu receber e depois pagar para o banco. Que é o que a gente está vendo por aí. Tem gente que faz isso mesmo. Você dá tudo que você tem, você fica Zerado. e aí você esquece das suas contas, dos pagamentos que você tem que fazer, porque não, Deus vai te abençoar, Deus vai me abençoar. É uma fé cega, né? E uma fé que não é bíblica, né, pastor? E até nessa questão, tem até algumas coisas importantes, até como o pastor Carlos mencionou, sobre a questão da fidelidade e a teologia da prosperidade. Eu vou dar mais para receber mais, quanto mais você der. E aí alguns pastores utilizam do mercantismo da fé para que possa levar algumas pessoas até a voltar a um passado de indulgências, de um nome diferente hoje, para que você possa comprar uma vassoura santa que vai varrer a sua casa, o tesouro santo e tantas outras coisas. Mas quando você olha para a teologia bíblica das ofertas, você percebe que não só você é grato por um Deus que cuidou de você durante esse mês, mas você é grato por um Deus que deu a sua vida em prol de você. Então, você não olha apenas para um período curto das necessidades que Ele supriu de você, e por isso, em resposta a essa gratidão, você dá a Ele. A teologia da fidelidade, você olha para um Deus que se ofereceu em seu lugar, e essa oferta de Deus em seu lugar relembra a você de que você tem um futuro com Ele. E esse futuro com Ele, essa bênção que Ele vai te dar, e essa bênção que Ele já está dando a você, da sua salvação, da sua gratidão, você, em gratidão a essa resposta, você oferece a Ele, então, os seus recursos. Porém, esses recursos, que nós vamos entrar até mais à frente, tem a ver com a ideia também de uma proporção também. Então, você faz um equilíbrio das suas finanças, você olha para aquilo que você pode oferecer a Deus, e nessa proporção, você não tem como barganhar com Deus. Não é uma barganha com o Senhor de que, olha, eu vou dar mais que Deus vai me dar mais. Essa teologia bíblica não existe nessa proporção bíblica. Sim. Vamos pegar, então, agora a Bíblia, né? Porque a gente já fez uma introdução até boa, eu achei que foi legal a gente falar isso, porque aí a gente já chama a tua atenção, que você vai falar, mas é mais um daqueles programas. Não, a gente está aqui sendo sincero com você. É Bíblia e ponto final. Exatamente. Vamos lá em Gênesis 4, 3 a 5. Me lembro aqui que esse é o primeiro momento em que a gente vê uma oferta sendo dada, né? Isso. A Deus. Gênesis 4, 3 a 5, você diz assim, aconteceu que no fim de alguns tempos depois, Caim, do fruto da terra, trouxe então uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou, e irou-se, pois. E assim, de sobremaneira, Caim, ele desfaleceu o seu semblante, e aí nós conhecemos, então, o desfecho dessa história, na qual você tem aí, então, Caim desferindo um golpe contra o seu irmão pela oferta rejeitada, mas a oferta aceita. Você tem, nesse contexto aqui, é importante esse texto, e até como vocês já fizeram uma menção também na semana passada sobre o dízimo, mas é interessante esse contexto das ofertas, porque essa é a primeira vez na Bíblia que você tem essa expressão sobre a oferta levada ao Senhor.
Sim. Isso é importante porque, querido ouvinte, algumas pessoas eles alegam até que com a destruição do templo e as ofertas e os dízimos estavam ligados ao templo em uma oferta. Então, quando Jesus veio e ele então destruiu o templo, você tem muitos críticos que se levantam aí falando, olha, você não precisa dar mais oferta, você não precisa dar mais dízimo, porque o dízimo e a oferta eles foram destruídos a partir do templo. Porém, quando você olha para a expressão de oferta que aparece aqui e a expressão de dízimo que aparece em Abraão, e de Abraão até ainda muito mais forte, porque você tem as expressões ali que comparam dízimos e ofertas para um sacerdote de Melquisedeque, que lá em Hebreus vai falar que esse sacerdócio dele, ele não teve início nem fim e que é para ser dado eternamente. Então você percebe que os dízimos e as ofertas não estão ligados a um sistema de templo, Sim. mas está ligado a um sistema de adoração ao Senhor. E essa adoração que Deus deu antes mesmo do templo e pós-templo, ele está ligado a um fator de coração sincero ao Senhor. E aí vem algo muito importante aqui que nós encontramos sobre a história da oferta. Quando Caim ele fala assim, não, eu quero dar do melhor que eu tenho. Eu vou pegar do meu rebanho, eu vou pegar das minhas frutas, vou pegar das coisas que eu tenho. Aí ele olha para o Senhor e tem um princípio por trás. Deus ele diz qual seria essa oferta. E essa oferta deveria então ser um cordeiro do rebanho, um presente do Senhor. Então, quando nós olhamos aqui, nós encontramos até algo muito importante também nesse sentido, que não só aparece a primeira vez que deu a oferta, mas também como essa oferta seria dada. E essa oferta não vem simplesmente de, eu quero dar de qualquer jeito, mas vem através de uma obediência ao que o Senhor nos pediu. E isso se tornou, a partir ali de Abel, você vem a sequência das ofertas que são dadas depois na sequência bíblica, e quando também surge o templo, que segue o mesmo princípio. E qual é o princípio? Deus pediu. E eu respondo ao Senhor de acordo com o que Ele pediu. Então, querido ouvinte, entenda que a oferta, ela está ligada a um processo em que Deus instituiu, tanto a oferta quanto o dízimo, não em cima apenas de um templo ou de um espaço. Muito bom, Perfeito, muito bom. hein? Eu fico olhando aqui, analisando, o pastor Eliabe colocando, então perceba na história que foi lida, e de maneira tão profunda, o pastor colocou aqui, que foi a forma que Deus disse que deveria ser. Caim queria trazer uma oferta que ele achava que era melhor, da forma que ele entendia. E Deus falou assim, não, dessa oferta não me agrada, porque ela não está cumprindo o requisito. E qual é o requisito? O meu desejo, a forma que eu estipulei, a maneira que eu deixei. Então tem muitas pessoas, infelizmente, que querem levar uma oferta a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E nós vamos descobrir daqui a pouco, Diógenes, aqui no nosso estudo, como que deve ser a nossa atitude quando nós vamos ofertar. Sobretudo tem que estar envolvida com gratidão. E no caso dele não envolvia gratidão pelo que Deus estava fazendo, né, e tudo mais. Por isso que não foi aceito por Deus. Agora, tem um texto aqui, vamos agora para o Novo Testamento, está lá em Mateus 2:11, acho que todo mundo se lembra daqueles magos, que alguns falam que eram 3, mas a Bíblia não fala que eram 3, mas havia 3 presentes, né, que foram doados ali. O que a gente pode aprender aí, os presentes que eles doaram? É interessante que Jesus nasce, né, e aí naquele momento a família feliz, José, Maria e tal, e chegam sábios do Oriente, né, a Bíblia vai dizer magos, alguns vão dizer que é sábios. Eles chegam porque eles eram estudantes das Escrituras, eles entendem, compreendem e aceitam as profecias messiânicas, eles vão até onde estava Cristo, eles apresentam uma adoração. É interessante que o texto de Mateus 2:11 vai dizer isso, eles adoram aquele menino, o menino Jesus, só que eles não apenas adoram e vão embora. O texto diz que a adoração deles está envolvida no aspecto de trazer algo ao Senhor. E ali, amigo ouvinte, aqueles sábios, né, magos, eles colocam diante de Cristo o ouro, o incenso e a mirra. Isso demonstra para mim, Diógenes, que a minha adoração ela é completa. Quando eu trago o meu coração até Deus, mas também quando as minhas mãos apresentam algo a esse Deus. Ou seja, o fruto daquilo que Deus colocou sobre a minha administração. Exato. E é uma gratidão, né, por tudo que Deus já deu. No caso aqui deles, eles estavam reconhecendo que Jesus era superior, né? Uma criança ali. E é interessante, eu acredito, tá, que aquele valor, aquele ouro, incenso e mirra, foram fundamentais para eles durante a viagem, né? Sim, porque Jesus depois vai para o Egito, a perseguição foge, e tal, né?
É até interessante que o guia ele apresenta assim 2 termos muito importantes para a nossa compreensão sobre essa oferta. Ele utiliza ali tanto da palavra grega, né, dorhan, como a expressão também hebraica korban. Isso. E essas expressões que simbolizam presente, oferta a Deus, é importante porque no Antigo Testamento, quando você olha até para Hebreus também, Hebreus 1, de 1 a 10, quando você vai para o Antigo Testamento, ali em Levíticos, que essa expressão korban, essa oferta, esse presente, ela tem um tipo que é Cristo. Ela aponta para o Cristo. Cristo como oferta principal. Você tinha várias ofertas de pacificação, oferta de gratidão, oferta do Cordeiro. E essas ofertas, elas apontavam para o Cordeiro de Deus. Então, quando você olha para esse sentido que os magos, eles reconhecem e olham para um Cristo, e eles reconhecem Jesus como seu Senhor, e eles dão essa oferta de gratidão, esse corban, eles fazem dessa oferta um símbolo especial, nós precisamos entender isso também no nosso coração. A nossa oferta não é uma oferta simplesmente para a manutenção da igreja, para a missão, é uma oferta que vai ser para pagar um zelador, para custear as despesas que acontecem do ar-condicionado, da luz, e até mesmo se algumas pessoas usarem de forma indevida, ele vai ter o juízo dele com Deus, mas essa oferta, ela simboliza o que eu e você entendemos quem é Cristo para mim. Olha, é muito legal o que você falou, porque isso vai tirar da nossa mente aquela ideia, eu só vou entregar se a igreja precisar. A igreja não está precisando, então não vou devolver nada, não vou ajudar. Então é um erro aí. Exatamente. E a oferta é tão especial, Diógenes, porque quando o pastor Eliabe coloca aqui que essa oferta ela tem um símbolo, né, de Cristo, né, na nossa vida, quando o judeu ele ia ofertar, era diferente da maneira que ele dizimava. Olha só, quando o judeu ia dizimar, e ele sabia que era 10%, ele abria lá a porteira, eles trabalhavam com agricultura, com agropecuária, então abria a porteira e o que passasse de 10% de animais ali pela porteira era o dízimo. Não importa se o animal era cego, se era manco, se era malhado, passou 10%, é o dízimo. Eu estou sendo leal e obediente e honesto com Deus. Mas quando ele ia ofertar era diferente. Era o perfeito. Né? Ele subia acima ali da porteira ali do que fosse onde estavam os animais e ele começava a observar o melhor animal do rebanho. Nossa. Não podia ser um animal cego, não podia ser um animal malhado, esse animal não podia ter nenhuma deficiência. Ou seja, isso apresenta para mim que a oferta aos olhos de Deus, ela tem um símbolo tão majestoso, pois ela aponta para o próprio Cristo. E isso, pastor, é tão importante nesse sentido dessa oferta, que quando você olha para a expressão bíblica, e isso é importante para os nossos ouvintes entenderem, quando você olha para a expressão bíblica, a Bíblia chama do dízimo de santo. Dízimo é santo ao Senhor. Mas quando você vai em Levíticos, em Deuteronômios, ele apresenta que a oferta ela é santíssima ao Senhor. Olha só. Olha, Então, mais ainda, hein? Então, as pessoas têm até, às vezes, uma questão de que, não, eu dou só o meu dízimo porque o dízimo é importante, mas na visão bíblica, a oferta tem um valor superior, porque é aquilo que você entende de que Cristo é para você. O seu presente, a sua entrega e tudo que ele fez por você. Então, Deus já instituiu, olha, o dízimo é santo, 10%. Isso aqui não se toca. Porém, a oferta ele dá assim, agora que eu estipulei algo, eu quero que você agora dê o seu melhor. O que você vai dar agora de oferta, de gratidão, em resposta a tudo que eu fiz por você? E quando você compara até as expressões de Paulo, quando ele olha para as tribulações, as lutas, ele olha para a eternidade, ele diz assim, olha, tudo lá é superior ao que eu tenho aqui. Incomparável. Então, quando você começa a analisar que Deus enviou o seu melhor, o Filho. Jesus Cristo, ele deu o seu melhor, a sua própria vida. Depois disso, ele não só se entregou, mas está no céu preparando um lugar para mim e para você, para nos dar o melhor. Exato. E agora, às vezes nós queremos oferecer o que nos sobra. O que sobra, né? O que ficou, né? Ou seja, Jesus foi a própria oferta, né? A oferta perfeita. Perfeita. Olha, tá dando aqui a entender que Deus está testando a gente aqui, ó. Vê o tamanho do nosso coração, da nossa gratidão. Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês vão responder só depois do intervalo, Tá bom. porque a audiência está ótima agora. Eu quero perguntar se os dízimos representam aí 10% das nossas rendas, o que a palavra de Deus diz sobre as ofertas? Daqui a pouquinho a gente volta falando disso tudo e muito mais. Eu espero você. Não sai daí não. Até já. Rapidinho. Você está ouvindo Curso Interativo Prosperidade Plena.
procurando bíblias, livros cristãos ou alimentos saudáveis? A CPB Livraria Rio tem tudo isso e muito mais. Entrega pelos correios com frete grátis ou delivery com uma pequena taxa. Atendemos de segunda a quinta, das 8h30 às 18 horas e sexta até às 16 horas. Visite a gente na Rua Conde de Bonfim, 80, Loja A, Tijuca, ou chame no WhatsApp 21 3872 7375. CPB, pra toda a vida. Você sabia que as crianças também podem ajudar a Novo Tempo a levar esperança? É, vovó? Sim, meu bem. Elas podem ser anjinhos da esperança. E hoje eu vou fazer o seu cadastro. Que demais! Eu quero falar de Jesus para muitas pessoas, vovó. Através do projeto Anjinhos da Esperança, o seu filho, sobrinho ou neto ajuda a compartilhar a palavra de Deus. Ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30. Você quer saber como restaurar os relacionamentos familiares e ter uma família feliz? Então ouça o Lar e Família. A terapeuta Sheila Lima dá muitas dicas para você colocar em prática com a sua família. Respeitar não é aceitar tudo que o outro faça, mas também impor limites. Lar e Família, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. O que o mundo mais precisa é de amor, e existem várias maneiras de demonstrá-lo. Uma delas é doando seu sangue. Você pode ajudar a salvar até 4 pessoas em uma única doação. Não é maravilhoso saber que o seu sangue dá a oportunidade de alguém continuar vivendo? Procure o Hemocentro mais próximo. Doe sangue, doe vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. As emoções fazem parte de nós, mas como lidar com elas durante as dificuldades? O primeiro passo é identificar o que você está sentindo. Depois pare e respire fundo. Aceite o que você não pode controlar. Então, ore a Deus. Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Abra o seu coração e confie nele. Novo Tempo, juntos com você. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Eu consigo pedir o estudo bíblico pelo WhatsApp? Sim, o nosso número é o 12 98244 4449. 12 98244 4449. É só mandar uma mensagem para este número e falar qual estudo bíblico você quer. Nós vamos te responder o mais rápido possível. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Voltamos a apresentar Curso Interativo Prosperidade Plena. É isso mesmo, nosso curso Prosperidade Plena, sempre todas as sextas-feiras aqui com você, e tem sido uma bênção para mim também aprender sobre administração dos nossos recursos, né? A gente já aprendeu aqui a investir, já aprendeu que vale a pena ser fiel ao Senhor nos dízimos. Hoje, falando sobre as ofertas, olha, tem um montão de programa lá, já tem 9 já salvos lá no nosso canal no YouTube. Eu, se fosse você, já dava um jeitinho de assistir pelo menos um por dia. Então coloca assim, @rádio Novo Tempo _Rio. Fácil, né? @rádio Novo Tempo _Rio. Isso lá no canal do YouTube, tá, gente? Se você quiser, coloca assim, eu quero YouTube. Aí eu vou mandar o link para você. Inclusive, nós temos um canal lá no nosso WhatsApp que nós criamos essa semana para colocar tudo isso para você lá. A gente tem alguns programas, a gente coloca lá o link para você, então você não vai perder nada. Então, se você quiser, manda também canal, que eu vou te mandar o link para você entrar no nosso canal, e sempre que a gente for colocar algum material, você já olha lá e pode acessar. Fica mais fácil assim para você ser abençoado. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui 2 amigos muito especiais, o pastor Eliabe Neves, da Igreja do Meia, uma pessoa super simpática, inteligente demais, e o pastor aqui também, ele é de casa, o pastor Carlos Rafael, que é o nosso coordenador da Escola Bíblica, ele que corre atrás para você receber os materiais. Aliás, você já pediu material aí, o Guia de Estudos, Educação Financeira? Coloca aí, eu quero Educação Financeira. Diógenes, eu tô desesperado aqui, minhas contas estão no vermelho, não consigo pagar nada. Ei, meu pai do céu, vamos resolver isso aí, para você saber administrar.
gastar menos do que você recebe, ter um dinheirinho extra, guardar, investir, tudo isso você vai aprender com esse guia de estudos. Mas vamos lá, ó. Tá aí, tema ofertas, um ato de gratidão. E aí eu perguntei antes do intervalo para os nossos amigos aqui sobre o percentual, porque a Bíblia, pastor Eliabe, fala de 10% do dízimo. Agora, a oferta não fala. E aí, como é que fica? Eu sou livre para escolher? Posso colocar qualquer coisa? No susto mesmo? Essa é uma boa pergunta. Ao texto bíblico de Deuteronômio 16, versículo 17, que nos diz assim: cada um oferecerá na proporção em que nos é dado. Olha só, cada um nos oferecerá na proporção que nos é dado. Segundo o quê? A minha cabeça, a minha ideia, as minhas escolhas? Ele disse, não. Segundo as bênçãos que o Senhor, seu Deus, lhe honrou e lhe concedeu. Então, o texto bíblico ele trabalha algo muito importante. Olha, cada um ele vai doar de acordo com a proporção das bênçãos que Deus te deu. Deus te abençoou muito, você começa também a doar muito. Deus te abençoou pouco, e as bênçãos do Senhor não é de proporção de tamanho, mas Deus ele derrama as bênçãos sobre os seus filhos para que eles possam reconhecer no Senhor através também dos seus recursos e doando a Ele. Então, na ideia bíblica, as bênçãos elas são proporcionais da sua oferta. Então, se você tem uma oferta, e geralmente isso é complicado nos nossos dias atuais, porque nós às vezes encontramos isso de forma contrária, né? Você encontra pessoas simples e humildes que dão quase tudo e colocam ali os seus recursos, as suas ofertas e enfrentam algumas lutas, mas elas não abrem mão do Senhor. E você encontra algumas pessoas que foram abençoadas por Deus, mas às vezes estão gananciosas com seus recursos e elas seguram ali e às vezes dão o que sobra. E aí você tem a história também bíblica que Jesus utilizou como exemplo mais à frente. Mas a ideia bíblica as suas ofertas, Deus te dá a oportunidade do que nós já falamos. Olha, representa Jesus. Agora, se representa Jesus, como que você vai dar essa oferta? É interessante que, até passando para o pastor Carlos Rafael, que você vai olhar para o antigo Israel, até o povo da época de Cristo, eles tinham um percentual de ofertas e dízimos, eles tinham uma proporção entre 27% a 33% que eles davam dos seus recursos. Olha. Então, eles tinham o dízimo como algo separado ao Senhor, sagrado, e eles tinham agora também a sua oferta, que era um percentual, então eles destinavam um percentual também de uma porcentagem dos seus recursos. Eles tinham uma outra oferta que eles gastavam também, que há uma história, aqueles que têm anos na igreja cristã e até mesmo na igreja adventista, você lembra que você tinha nos seus pais, eu também, pelo menos eu experimentei isso com os meus pais, que eles disseram, olha, esse sapato é o sapato da igreja, essa roupa é a roupa da igreja, esse terno é o terno da igreja, você não pode usar em mais nenhum lugar. No povo de Israel, eles também tinham isso, eles tinham uma parte das suas ofertas, dos seus recursos, para que eles pudessem usar para a causa do Senhor, para benefício próprio, ou então para beneficiar a viúva e o necessitado. Muito legal isso, tá? Então, essas ofertas, eles tinham essa proporção para que eles pudessem, então, não só abençoar a sua vida, mas também abençoar a vida dos outros. Mas tudo dentro de um percentual dos seus recursos. Aí que tá, eu acho a importância, viu, pastor Carlos, a gente tá aqui com esse programa, porque alguém pode estar assim ouvindo, mas o pastor não sabe, eu tenho muita conta para pagar, não sobra dinheiro para dar oferta. Deus sabe, então estou dando de acordo com as minhas possibilidades, mas Deus me abençoou, mas eu gastei mais do que a bênção. Tem um problema também. Eu não soube administrar. Né? Deus te deu o dinheiro que você precisava, mas você gastou além. E aí agora você não tem aquilo que o povo de Israel fazia. O povo de Israel, se dependesse de ônibus, nunca ia ficar a pé, porque eles tinham um dinheirinho para poder pagar a passagem do ônibus, né? Eles tinham feito direitinho, eles tinham dinheiro para comprar o sapato para ir para a igreja no sábado, ou no domingo, ou numa outra data. Então, não faltava. Era tudo organizadinho para abençoar. E aí, como ele falou também, eu achei interessante, ajudar também os necessitados. Quantos aqui falam, não tem nem para mim, como é que eu vou ajudar o pobre?
E isso demonstra, Diógenes, o quê? Que o povo de Israel, no passado, eles tiveram uma educação financeira. Eles foram educados financeiramente. E nós aqui também estamos fazendo o povo ter. E aqui no nosso país, infelizmente, né, nas escolas e tal, não existe uma classe que ensine os alunos a manejarem bem as finanças, né? Mas aqui a gente está fazendo isso. E por que o povo no passado, como o pastor Eliabe colocou tão bem aqui, o povo tinha condições de ajudar o necessitado, a viúva e tal? Porque eles tinham educação financeira. E é interessante que é uma dúvida de muita gente, Diógenes, pastor Eliabe e amigos a Novo Tempo. Tem muita gente que fala assim, então quer dizer que o dízimo Deus disse que eu tenho que dar e a oferta eu dou ao meu critério. Não é isso. A Bíblia diz que eu também sou obrigado a ofertar. O que Deus deixa na minha condição é a proporção que eu vou ofertar. Então, ofertar é uma obrigação do Filho de Deus. Só que Deus deixa você colocar a porcentagem que você entende ser o tamanho da bênção. E a bênção, às vezes, pastor Eliabe, Diógenes, ouvintes, ela nem sempre está atrelada ao financeiro. Porque muita gente pode pensar, não, então se esse mês eu ganhei mais, eu vou dar uma oferta aqui diferente. Mas ela não é baseada apenas nas finanças. Ela é baseada no cuidado de Deus de maneira geral. Então você pode perguntar, querido ouvinte, para você mesmo, quantas vezes esse ano os meus filhos adoeceram? Ah, boa essa, hein? Né? Boa, então o ouvinte pode estar pensando assim, poxa, pastor, meus filhos ficaram gripados. Mas você entende que poderia ter sido uma doença maior e Deus protegeu e guardou e cuidou? Então isso também é uma bênção. E eu coloco tudo na balança e eu falo assim, Senhor, eu não tenho condições de pagar, não tenho condições de trazer para o Senhor o tanto que o Senhor tem feito por mim. Mas eu quero trazer aqui o tamanho da minha alegria e da minha gratidão ao Senhor simbolizado nessa oferta. E vai até além também, né, pastor? Até mesmo nessa questão de que você ser grato pelo tudo que Deus fez, mas você também entender esse símbolo da oferta, como nós falamos muito antes, que representa o Cristo. Sim. E aí você lembrar até mesmo de Abacuque, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja figo, ainda que eu esteja doente, ainda assim eu reconheço o Deus da minha salvação. E porque eu sei que a salvação é algo muito maior do que eu possa mensurar aqui na terra, eu sou grato. Sim. Vocês estavam falando aí dessa questão que Deus exige os 10% e alguns entendem que a oferta é menos importante, mas lá em Malaquias fala em que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Justamente, dois, né? nos dois. Tem um ouvinte que está perguntando aqui pra gente, deixa eu ver aqui, ela mandou aqui outra, ela disse que recebeu uma doação e queria saber se precisa dar o dízimo. Olha, Nélia, a gente respondeu essa pergunta na semana passada, tá lá no nosso programa, lá no canal, vou te mandar o link depois, tá? Pra gente não sair do tema aqui hoje de ofertas. E é interessante a pergunta dela, Leandro, se eu puder trazer para as ofertas, que como dízimo, tudo aquilo que se soma à minha renda também precisa ser ofertado. Ah, boa. Então, por exemplo, se há um ouvinte aqui que ele já tem lá um plano financeiro, ele tira 10% de dízimo, que é do Senhor, e ele tem lá 2% de oferta. Então, 2% da renda dele, ele dá como oferta, Muito ele bom. leva até o Senhor. Então, Muito se naquele mês entrou um pouquinho a mais, ele vendeu algo, alguma coisa do tipo, os 2% vai ser em cima de toda a renda que ele tem. Muito legal, muito legal. Aliás, você falou aí de percentual, mas vamos imaginar alguém que dê um valor muito alto, viu, pastor Eliabe, de oferta, tá? Ela dá um valor absurdo e pode até ser um valor muito parecido com aquilo que ela recebe. Vamos supor que ela dê 50% de oferta. Dando um exemplo aqui, estipulando aqui, né? Chutando. Pode ser que Deus não se agrade dessa oferta? O que pode acontecer segundo as Coríntios 9, verso 7? Isso é importante, esse texto, porque ele diz ali, cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha, se você está dando os seus recursos, mas por obrigação, eu tenho que mostrar que eu amo o Senhor, mas você está dando ali, o seu coração está duro, está triste. Deus fala assim, olha, Deus ama aquele que dá com alegria. Eu lembro de um professor, que foi até nosso professor Demóstenes Neves, muito querido, né? E ele tem autoridade sobre esses assuntos de dízimos e ofertas. Ele, uma vez, dando uma aula pra gente, e ele contou esse exemplo, falou assim, olha, amigos, Deus, ele ama aquele que dá com alegria no seu coração. Ele falou assim, uma vez alguém me perguntou assim para mim, pastor, eu estou com dificuldade, eu não estou dando com alegria no meu coração está duro. Quando eu dou ao Senhor, então eu fico ali, nossa, que luta. Então é melhor eu não dar?
Porque já que eu não estou dando com alegria, então é melhor não dar. Aí ele falou assim, amigo, você tem aí 2 problemas realmente. Você não dar com alegria, Deus fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Mas você tem um outro problema que foi o texto que você leu ali, que você mencionou que roubará os homens a Deus, em que me roubares? No dízimo ou nas ofertas? Eu falei assim, entre ser um ladrão e estar com o coração duro, é melhor você estar com o coração duro, Deus, Senhor, e ore a Deus, para que Deus possa amolecer o seu coração e você possa dar com alegria. Porque pior do que não dar, roubando ao Senhor, é você agora esconder as bênçãos de Deus e não contribuir. Muito bom. Então, se você está com o coração duro em meio às suas lutas ali, continue a ofertar. Porém, peça a Deus para que Ele possa tirar a avareza do seu coração. Porque a nossa grande luta é contra as nossas ganâncias, a avareza, as nossas lutas que temos. Então, querido ouvinte, ore a Deus para que você possa dar com uma alegria de tal forma que quando você... Esse tempo atrás aconteceu... Eu escutei do pastor Josanão, tempo atrás, uma experiência dele, para ser curto, porque a gente tem nosso tempo que corre, mas eu fiz até com meu filho até. E eu escutei e falei assim, não, eu vou trabalhar com meu filho, ele é pequeno ainda, mas eu comecei a dar um dinheirinho para ele pudesse tirar então o dízimo e a oferta, para que ele já possa guardar no seu coração isso. Ele queria comprar um brinquedo que era tal de gira-gira e tal, que era um brinquedo que era uns 300 e poucos reais, e aí a gente estava juntando o dinheirinho para comprar, até que faltava, se não me engano, 50 reais ali. E aí ele falou assim, ai pai, tá faltando pouco pra gente comprar. E aí minha irmã foi lá e deu o dinheiro para ele. E ele ficou alegre, feliz. Daqui a pouco ele começou a parar e ficou triste. Que tinha que tirar o dízimo. Aí ele falou assim, ai pai, foi o quê? Você estava lá? Não pai, porque eu tenho que tirar o dízimo e a oferta e vai descompletar o dinheiro do gira-gira. Eu falei, filho, não tem problema não, vamos resolver isso aqui agora. Vamos orar a Deus e falar para Deus que você não quer. Ele falou assim, eu posso, pai. Ele feliz, achando que não ia poder dar, né? Nossa. E aí eu falei, vamos lá, vamos assim. Aí oramos. E eu lembrei da experiência do pastor Josanã e por isso eu falei assim, não, vou orar com meu filho para que ele possa entender isso também. E aí eu orei e falei assim, filho, vamos orar. Repete com o papai. Querido papai do céu, papai do céu, faça que nunca mais nem o papai, nem minha titia, nem ninguém me dê dinheiro. Porque se eles me derem dinheiro, eu tenho que dar o dízimo e a oferta. Então, que ninguém mais me dê dinheiro. Ele falou, não, pai, essa oração eu não quero, não. Porque a única forma de a gente não dar ao Senhor é não recebendo. Então, o nosso coração tem que estar alegre. Então, precisamos ter essa experiência com Deus de dar com alegria. Muito bom. E ele entendeu, não, daqui a pouco completa. Não, eu quero, papai do céu, continua me dando que eu vou continuar abençoando também. E nesse ponto, Jorge, a gente entende, né, o assunto é que a minha oferta, ela precisa ser planejada. Eu não posso chegar lá na igreja, um exemplo aqui, né, a maioria dos nossos ouvintes aqui cultuam a Deus e tal. Eu não posso chegar lá na igreja, na hora do ofertório, meio despreparado, abrir a carteira ali no susto e puxar uma nota qualquer que venha no meu... Não, essa oferta ela tem que ser programada, ela tem que ser planejada em casa. Sim. Então, em casa, eu vou dizer, Senhor, essa aqui é a sua parte. E na hora de devolver isso a Deus, eu já vou ali com aquilo que foi feito antecipadamente. Então, amigo ouvinte, entenda, a minha oferta precisa ser planejada, ela é programada em casa, tudo certinho. Ela precisa ser proporcional, não pode ser R$2, R$3, trabalhando em cima de um valor fixo. Ela tem que ser um valor proporcional ao que eu ganho. 2%, 3%, 1%, não importa. O que importa é que ela seja proporcional. E ela precisa ser sistemática. E o que é ser sistemático? Ela precisa cumprir uma regularidade, uma continuidade. Não é aquela pessoa que oferta hoje e ela deixa para ofertar só no final do ano. Todo mês, ou então em todo período que ela tem um recurso, ela devolve ao Senhor. Inclusive, como você falou, você recebeu algum presente, uma doação, também faça em cima desse valor, né? Eu dou no mês de janeiro, fevereiro eu não vou dar, porque já dei muito no mês de janeiro. Não, você tem que dar todos os meses, né? Sendo fiel ao Senhor. Agora, o tempo está correndo aqui. Tem uma pergunta que eu tenho que fazer. Imagine aquela pessoa que está devolvendo, está dando, mas ela está com algum problema de relacionamento com alguém. Deus vai rejeitar essa oferta, gente? Isso aqui é muito sério. Eu vou para a igreja, mas não vou com a cara daquele irmão lá. Aquele pastor. Eu não vou com a cara daquele pastor. Não gosto daquele pastor. Não gosto daquele ancião. Não gosto daquele presbítero lá. Né? Não falo com ele. Será que Deus vai se agradar dessa oferta, mesmo que seja um valor bom, um valor alto? Você tem um texto aqui de Mateus, que está dentro ali dos conselhos de Jesus do Sermão do Monte. Então, em Mateus 5,
23 e 24, diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, você traz a tua oferta. Então, aqui é algo muito importante, que a gente toca em um ponto delicado, né? Muito. Às vezes as pessoas, não, eu estou dando ao Senhor as minhas ofertas, mas eu tenho um problema com alguém. Deus fala assim, olha, a sua oferta perante mim, você pode doar, você pode dar. Mas se Deus está aceitando, é uma outra questão. Porque o aceitar do Senhor, lembra-se, o pastor Carlos Rafael falou algo muito importante logo no início. Ele falou que os dízimos entrava, ele ia ao curral, contavam 10 ovelhas ali, e as 10 que passassem, tivessem com defeito ou cegas, elas seriam eram aceitas porque eram dízimos. Das ofertas ele olhava e escolhia a perfeita, sem mancha, sem mácula, sem defeito. A oferta é algo santíssimo ao Senhor. Por isso que Deus fala assim, olha, a sua oferta precisa também ser pura, perfeita, santa. Se há algo com seu irmão, vai se reconcilie. Amigos, isso é tão importante não só na questão do dízimo e das ofertas, e aqui especificamente da oferta, mas até mesmo sobre uma questão de ponto de salvação. Você precisa ter um relacionamento saudável e puro com o seu irmão, com o seu amigo, e com alguém que você está passando por alguma dificuldade. Então a Bíblia diz, olha, deixa a oferta aqui e vai reconciliar. Exato. Eu acho que a oferta ela é um reflexo do sacrifício feito por Jesus, né? Se eu não tenho isso em mente, a minha oferta ela é apenas uma oferta. A gente tem até que ter... Olha, isso é tão importante, amigos. A gente, como você falou muito bem sobre o sacrifício de Cristo, nós lembramos sabemos da cena como foi o sacrifício de Jesus. Quando Jesus estava ali na cruz, ele passou pela humilhação, açoites, julgamento, carregando uma cruz que não era sua, e quando ele estava crucificado ali, imagina, no ápice da sua dor, quando ele estava na cruz, ainda carregando os pecados da humanidade, aparecem pessoas e falam assim, você não é o Cristo, sai daí, e começa a debochar do Senhor. Se fosse a gente ali, a gente fala assim, Senhor, manda só um raio para consumir uns 3 aqui. Isso, acabou. Mas olha só o que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amigos, entenda uma coisa, se Jesus desce à sepultura com mágoa e rancor no seu coração, o seu sacrifício não seria aceito. Então, Jesus, ele se despe de todo o seu preconceito, das mágoas, e ele fala, Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E por isso o sacrifício foi aceito. Nós também precisamos, hoje, tirar essas mágoas do nosso coração para que a gente possa ser aceito também pelo Senhor. Não só as nossas ofertas, mas também aceito a salvação que Cristo nos proporciona. Muito bom. Olha, nós temos 2 minutos para encerrar. Mas eu queria fazer mais um programa desse, né? Daria para a gente fazer tranquilamente sobre a oferta. E olha que eu achei que ia ser mais simples, né? Olha, mas tem tanta coisa que a gente não falou, né? Que bom, que muito bom. Olha, pastor, vou te dar agora, pastor Carlos Rafael, vou te dar esses 2 minutinhos para você fechar aí, que a gente poderia falar da viúva pobre, mas já foi tratado aqui em outros programas, né? Eu queria que você fechasse agora, falando ao coração de quem precisa fazer uma doação, uma oferta sistemática, precisa se consertar com Deus. Vou te deixar aí esses próximos 2 minutinhos, então. Sim, amigo ouvinte da Novo Tempo, nós estamos estudando aqui sobre ofertas, né? E oferta envolve dinheiro, mas não é só dinheiro. A Bíblia diz que nós fazemos um sacrifício vivo diante do altar de Deus. Lembre-se que quando você coloca lá aquele recurso dentro da salva e você entrega o donativo ali à igreja, você não está colocando um dinheiro, você está colocando o seu tempo, o seu esforço, você está colocando a sua vida ali dentro. Porque foi dias onde você teve que levantar cedo, teve que deixar a sua família, teve que se sacrificar para ganhar aquele recurso. E quando você coloca ali, Deus não está olhando para dinheiro, Deus não vê dinheiro dentro daquela salva, Deus não está vendo dinheiro colocado ali, Deus está vendo você colocando a sua vida. Por isso, a oferta ela é um reflexo da nossa entrega total ao Senhor. Eu me lembro de uma história, eu conto bem rapidamente, de uma senhora que vivia na antiga Paris, a Paris lá do século XVII. Ela era uma senhora que trabalhava com palhas, fazendo cestos. Ela tinha uma deficiência, ela era cega. E um dia ela levou 27 francos, que era a moeda lá da França, né? 27 francos para a igreja como uma oferta de gratidão. E aí o pessoal ficou assustado, mas
nossa, você está trazendo um dinheiro muito alto, muito grande, não pode dar tudo isso. E aí ela então respondeu o seguinte para aquelas pessoas. Ela disse assim: eu estive conversando com as minhas amigas que fazem cestos e elas me disseram que 27 francos é o recurso que elas gastam durante todo o ano para comprar querosene. E durante a noite, com a querosene, a gente mantém lá o local iluminado para fazer os cestos. Mas como eu tenho uma deficiência visual, eu sou cega, eu entendi que esse valor para mim não teria sentido. Então o valor do meu querosene eu estou trazendo ao Senhor. Olha. E ela então coloca aquele recurso ali, entendendo que o seu dinheiro iria poder fazer com que Deus iluminasse o mundo. É isso que a nossa oferta faz. A nossa oferta ilumina o mundo com a palavra e os ensinos de Deus. Querido ouvinte, que Deus te ajude nessa manhã e que você se deposite como uma entrega total ao Senhor Deus. Amém. Ora pra gente, por favor. Santo Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado muitas bênçãos. Nos ajude o nosso coração, Senhor Deus, a ser grato e que possamos trazer ao Senhor os nossos dízimos, mas também as nossas ofertas. Assim eu entrego cada um dos ouvintes da Novo Tempo nas Tuas mãos. Visite o lar deles, Senhor Deus. É a oração que fazemos de maneira muito sincera. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eliabe, muito obrigado. Pastor Carlos também. Convite feito para você voltar de novo, tá? Estamos aí à disposição. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, gente. Olha, já vem aí para vocês o Vida e Saúde. Semana que vem, mais um tema aí muito especial, tá? Você não pode perder, estaremos juntos com você. Vem aí informação. Até semana que vem. Tchau, tchau. Forte abraço. Você ouviu Curso Interativo Prosperidade Plena.